Pode ser agora? Peraí, deixa eu só tocar a música do meu amigo, senão ele não dorme. Número 5. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Quando eu terminei ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, mas não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Quando eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel, toquei no seu rostinho e a sorri, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo agradecida, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir
Quando a caridade chega, né? Que só tem canto. Ou é a balada da caridade? Eu vou casar o dela primeiro, depois eu digo. Quarenta e três. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia, a quem não sabia alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai.
Deus te quer sorrindo. Número 2. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para
graça de Deus, nos encontramos. Pedimos a espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos que não estejam sintonizados com os princípios da reunião, sobretudo aqueles que nos distraem, desviam nosso pensamento, nos tiram a concentração, o foco e acabam nos induzindo a perdermos os objetivos e os propósitos que nos trouxeram aqui mais essa vez. E aos encarnados presentes, nós pedimos que se concentrem nas orações, elevando o pensamento, o padrão vibratório, pois é dessa forma que conseguimos aproximar-nos um pouco mais dos nossos irmãos no plano espiritual, estabelecendo uma vibração intensa, estabelecendo uma conexão mais forte, facilitando o trabalho do passo, facilitando a administração de medicamentos fluídicos, facilitando o conforto e o bem-estar espiritual que sempre experimentamos quando estamos dentro desse ambiente. As nossas orações, então, representam a forma com que podemos nos unir mais intensamente com esses nossos irmãos. Pedimos também pelos nossos lares, pelo nosso ambiente de trabalho, por todos aqueles com quem nos relacionamos, por todos aqueles que passam por dificuldades de ordem mental, sobretudo. Estamos vivendo um momento de grandes dificuldades, grandes provações no campo mental. Então, precisamos fortalecer as nossas preces, intensificar as nossas vibrações, para que consigamos transpor mais essa provação na nossa jornada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Mais uma vez nós temos a responsabilidade da palavra, como sempre fazemos. Estamos no livro dos Espíritos, da segunda parte, capítulo 7, que trata da volta do Espírito à vida corporal. A volta do Espírito à vida corporal, ou seja, uma nova reencarnação para o Espírito. A oportunidade
da união da alma e do corpo. União da alma e do corpo. Ou seja, o que se sucede naqueles momentos que antecedem a união da alma a um novo corpo para uma nova existência, uma nova experiência terrena. Agora, na sequência, é a pergunta 348. 348. Isso. Sabe o Espírito previamente que o corpo da sua escolha não tem probabilidade de viver? A pergunta é dirigida aos Espíritos. O Espírito, então, ele conhece antecipadamente, antes de encarnar, que o corpo que ele escolheu não vai ter possibilidade de viver por algum motivo, algum problema na formação. Aquele corpo não vai sobreviver, vai perecer em pouco tempo. Então, se o Espírito sabe disso com antecedência, a resposta dos Espíritos é a seguinte: algumas vezes ele sabe, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, olha a firmeza dessa resposta. Se o Espírito sabe que o corpo que ele vai utilizar para reencarnar vai perecer rapidamente, ele sabendo disso, mas nessa circunstância, então ele escolhe aquele corpo, mesmo sabendo. Então o corpo vai ser interpretado pela espiritualidade maior, e ele poderá estar fugindo à prova. Por quê? Porque o corpo vai perecer, ele sabe quando é possível ele saber, e mesmo assim ele quis. Então é perfeitamente possível se interpretar assim. Você sabia que o corpo não ia sobreviver, e mesmo assim você quis. Então, na verdade, foi um subterfúgio que foi usado para você se livrar das provas que você escolheu. É claro que não vai ficar desse jeito, mas naquele momento vai ficar desse jeito. E está sendo criada aí uma situação ilusória. Porque se ele tem provas a cumprir, terá que cumprir. Ponto. Então não é driblando, não é driblando os desígnios maiores que ele vai se livrar do cumprimento das provas. Muito pelo contrário. Ficou claro isso? Todo mundo entendeu? Sim. 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Então, por algum motivo, não foi possível a reencarnação. Falhou. Não interessa o motivo. Por algum motivo, não foi possível reencarnar. Estava tudo definido, tudo certo, tudo escolhido, corpo, provas, em qual família que ia reencarnar, estava tudo definido. Mas aconteceu alguma coisa e a reencarnação não se sucedeu. Então, está se perguntando isso. Vai suprir essa reencarnação que não deu certo por outra? Como se diz, tem um sobressalente aí? Resposta dos Espíritos.
escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, se já existia uma determinação anterior, né? Caso não der certo essa reencarnação, já tem outra pronta para acontecer. Então, já existia uma definição anterior, uma determinação. Agora, se não existia, então não necessariamente, imediatamente, vai ter a outra reencarnação. Por quê? Porque o espírito então precisa escolher as novas condições em que ele vai reencarnar. E a gente já estudou, já sabemos, muitas vezes o espírito escolhe, lhe é dada a possibilidade de escolher, nem sempre, mas muitas vezes é dada. Então ele vai ter que, como se diz, processar tudo isso aí novamente, até chegar à oportunidade de uma outra reencarnação. E a gente sabe que as oportunidades vêm se tornando cada vez mais escassas, né? Todo mundo sabe que nasce cada vez menos gente. Não é aqui em Uberlândia, ou em Minas Gerais, ou no Brasil, é no mundo, né? A taxa de crescimento vem se reduzindo, em ritmos diferentes, claro, mas vem se reduzindo. Então, a reencarnação precisa de um nascimento. Se não tiver o nascimento, como é que reencarna? Complicado, né? 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Tem mais uma pergunta. Pergunta-se, como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Resposta, sim, se arrepende da escolha que fez. Respondeu fazendo uma pergunta. Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Então o que acontece? Está questionando aqui se o espírito se arrepende. Já definiu, vai reencarnar naquela criança ali que vai nascer, mas nesse tempo aí há um arrependimento por parte do espírito, ou seja, ele resolve retroceder, dá um passo atrás, não quero reencarnar, né? Então por isso que fez a pergunta aqui. Pergunta-se, como homem, você queixa da vida que tem? Então, olha o que a resposta diz mais, para ficar mais claro aqui. Depois de encarnar, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Porque nenhum de nós aqui temos consciência desse momento que a gente pôde escolher. Porque quando a gente fala assim, a grande maioria escolhe a reencarnação. Aí, qual que é a resposta que normalmente a gente ouve? Ou o comentário? Mas eu não lembro de ter escolhido. Não é possível, eu passo tanta dificuldade e você vem falar para mim que eu que escolhi. Aí que a pessoa fica arrepiada mesmo, né? Com todos os problemas que eu tenho, você quer que eu acredite que eu que escolhi isso? Esse tanto de problema para eu mesmo. Então, mas é isso que está explicando aqui, ó. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Porque a gente não tem a consciência desse momento que está explicando aqui. Mas, muito provavelmente, a grande maioria de nós escolheu sim a existência que tem. Muito provavelmente. Eu não vou falar todos, mas eu acredito que a grande maioria de nós escolheu. Márcio, é porque a dívida é grande.
Aí você fala, ó, eu vou pagar essa, vai ficar um punhado para trás, né? Você escolhe quais que você quer pagar. As menores, né? As pequenininhas. Né? Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Nós estamos justamente aí no mês, né? Onde se chama a atenção aí na sociedade sobre a questão dos suicídios. Setembro amarelo. O número de suicídios, ele vem crescendo a uma velocidade espantosa, preocupante. Seja em Uberlândia, seja em qualquer lugar. Né? E nós estamos aí bastante impotentes diante disso. Ou desatenciosos, não sei qual seria o termo mais adequado para usar, né? O fato é que está acontecendo um número cada vez maior de suicídios. E a grande maioria está ligada a essa questão aqui. A pessoa, às vezes, ela se convence, erroneamente, né? Mas se convence de que o fardo está muito pesado. E acha que, abreviando a existência, vai se livrar do fardo. A gente sabe que o suicida, o espírito suicida, ele pode já ter cometido esse mesmo ato muitas outras vezes. E ele sempre peca pelas suas próprias fraquezas. Ele sempre peca por entender, na ótica dele, que a carga está além. Não tem ninguém com carga além. Está todo mundo com a carga na medida certa. Né? Agora, a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem o apoio, vive de certa forma isolado, né? Não há ali um cuidado daqueles que estão no entorno para observar o caminho que determinado irmão está trilhando e que vai culminar com um final trágico como esse. Então, nenhum suicídio acontece assim, do nada, instantaneamente. De repente, dá uma louca na pessoa, não, vou suicidar. A coisa vai se processando. Às vezes pode até não pensar no suicídio, mas entra numa depressão, né? Às vezes começa com um problema que não deu conta de resolver. E aí a gente fala sempre, o problema que você não resolve é uma porta aberta para a depressão. A depressão já é uma situação bastante complicada, porque a pessoa que tem que sair da depressão, não tem jeito de ir lá e tirar ela da depressão. Ela precisa querer sair da depressão. Então já é mais complicado. Então é todo um processo. E aí, muitas vezes, num dado dia, acontece a fatalidade. Né? Então, é isso que está explicando aqui. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E é quando isso acontece que recorre ao suicídio. Pois é, a grande maioria escolheu a própria carga. A carga, na maioria das vezes, não é imposta. A carga que nós carregamos, cada um de nós construiu essa própria carga. São os nossos débitos. São os nossos débitos. Tá? Então, se eu acho que a minha carga está pesada, é porque eu construí muitos débitos ao longo das minhas existências. 10 existências, todas. A questão é ter um minuto de lucidez
para refletir sobre isso. Né? 1 minuto de lucidez para procurar uma casa espírita, assistir uma palestra. O que a gente sempre ouve, a pessoa às vezes entra aqui pela primeira vez, assiste uma palestra, fica aqui alguns minutos e sai daqui outra pessoa. Ninguém nunca saiu daqui perturbado, alterado, destemperado. Todo mundo sai em paz. Em paz. Olha o ambiente que nós temos aqui dentro. Por isso que a gente sempre perde o equilíbrio vibratório dentro da sala. Por quê? Porque todo mundo vem aqui buscar isso. Então a gente tem que pedir por isso. E não é só quem está aqui na frente falando que pede, não. É todo mundo que tem que pedir. A vibração de cada um de nós somada é de uma potência muito grande. De um é de um só. De dois já é mais do que de um. E o grupo inteiro, todos vibrando pelo equilíbrio vibratório dele passado. É uma força considerável. E nós temos os nossos irmãos do plano espiritual que estão na mesma frequência. Por isso que a gente fala, tem que estar na mesma sintonia, harmonizada. Aí a força é muito maior, né? Isso é igual lá, meia dúzia de pessoas dentro de uma canoa. Não pode cada um remar para um lado. A canoa não sai do lugar. Todos têm que remar na mesma direção. Aí tem deslocamento. Mas se cada um remar para um lado, não vai para lugar nenhum. Né? Então a mesma coisa as vibrações. Mesma coisa. E a última pergunta de hoje, no intervalo que medeia, ou seja, entre a concepção até o nascimento. Bom, o intervalo entre a concepção e o nascimento são os 9 meses de gestação. Está falando da gestação, os 9 meses. Os humanos, 9 meses. Goza o espírito de todas as suas faculdades. Não nasceu ainda. Está sendo gestada. A criança está sendo gestada. O feto. Já tem um espírito ali para quem fera. Está perguntando, esse espírito goza de todas as suas faculdades? Enquanto espírito? Vamos ver a resposta. Mais ou menos. Conforme o ponto em que se acha nessa fase, que fase? Da gestação. Conforme o ponto que se acha na gestação, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Então, enquanto está sendo gestado o bebê, o espírito não encarnou, mas ele já está ligado àquele feto. Um cordão fluídico. Já tem uma ligação. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Então o espírito começa a sentir que ele vai deixar o plano espiritual e vai reiniciar uma experiência no plano material. É os 9 meses de gestação. É uma turbulência, como se fosse uma turbulência do espírito. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Então, ali, nas primeiras semanas, uma perturbação, mais algumas semanas, essa perturbação aumenta, mais algumas, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Medida que vai chegando perto dos 9 meses, essa perturbação vai crescendo. Por quê? Porque vai ter a transição de um plano para o outro.
Espírito encarnado, durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, durante os 9 meses de gestação, essa perturbação, ele vai se desligando do plano espiritual. Pouco a pouco as lembranças do plano espiritual, os acontecimentos vão, como numa névoa, ficando apagados. Aí nasce, chegou o dia de nascer, aí começa a existência terrena, aí já ficou apagado o que ele viveu enquanto espírito. Agora ele está encarnado. Agora ele já está encarnado. Nasceu e encarnou. Então, uma parte passada é apagada e ele vai passar a viver uma nova condição, que é o plano material. Ficou claro isso? Né? Agora, pode acontecer de ocorrerem lembranças de existência passada, através dos sonhos, através da mediunidade. Então, existem condições e permissão, tem que ter permissão para lembrar de alguma coisa para trás. Agora, na grande maioria, não se lembra. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Acaba com essa curiosidade, porque tem muita gente que é curioso. Eu queria saber o que eu fui. Não, é melhor não. É melhor não. É melhor não. Estou te falando. Eu não quero nem sonhar com o que eu fui. Para quê? Corre o risco de eu ficar muito perturbado se eu ficar frente a frente, encarnado com o que eu fui. Grande coisa eu não devo ter sido, não. Então eu não quero ver isso. Não quero ver isso. Eu tenho que tentar viver a existência atual da melhor maneira possível, para quem sabe um dia eu dar conta de olhar frente a frente para as minhas existências passadas. É muito difícil. É muito difícil. Porque só o fato da gente estar encarnado é porque boa coisa nós não fizemos. Boa coisa nós não fizemos. Certeza. Por isso que está aí, encarnado de novo. Né? E se está complicada a existência atual, então, aí é certeza, boa coisa você não fez, você andou aprontando. Então encarna de novo. E você mesmo pediu. E segura firme aí. Tá? Segura firme aí. Para tentar diminuir esse prejuízo. Né? Diminuir. E aí, quem sabe um dia a dívida é pequena, você fala, não, agora eu dou conta de encarar a minha dívida. Vou mostrar aí que eu dou conta de olhar para ela. Porque no estágio atual eu acho que nenhum de nós dá conta de olhar para o tamanho da nossa conta. Conta é grande. A conta é grande. Hoje a gente vai por aqui, nesse estudo do Livro dos Espíritos, tem mais 11 perguntas desse tópico. Quem quiser estudar em casa, né? Essas perguntas que nós já lemos, as próximas, é só localizar lá, o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, União da Alma e do Corpo. Tá? E no outro estudo, é do livro Caminho, Verdade e Vida. O livro foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, e
padecer? Vamos lá, estou padecendo. Aqui nesse planeta, nós estamos aqui padecendo. Nós estamos padecendo, né? Padecer, sofrer, dificuldade, né? Muitas pessoas têm o hábito de usar essa palavra, usa até com uma certa frequência. Ah, fulano está padecendo, fez muita bagunça, ele está padecendo, né? Pois é, então o texto hoje é sobre padecer. E aí tem uma frase aí, essa frase foi dita por Jesus em espírito. Jesus já tinha desencarnado. Em espírito, ele disse essa frase aí para João, o discípulo João. E está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Nada temas das coisas que há de padecer. Não é que talvez vai padecer. É uma afirmação que há de padecer. Vai padecer. Bom, então, nada temos. Não tem outro caminho. Então, fica firme aí. Nada temos. Mas como que nós não vamos temer? A essência desse texto aqui de hoje é algo que a gente fala aqui, eu já falei, sei lá quantas vezes, porque eu acredito muito nisso. Quando a gente tem fé, a gente sente uma segurança muito grande. Muito grande. E se eu me sinto seguro, eu não tenho medo de nada. Simples assim. Quando que eu tenho medo? Quando eu não tenho segurança. Quando que eu não tenho segurança? Quando a minha fé é frágil. Ou às vezes até inexistente. Inexistente. Então aí qualquer coisa me faz eu tremer. Por quê? Porque eu tenho uma existência fragilizada. Eu não tenho fé. Eu não acredito na eternidade do Espírito. Eu deposito todas as minhas crenças na matéria. Pois é, mas a matéria tem uma existência tão curta, né? O dia que Jesus falou isso aqui para o João, nada temas das coisas que hás de padecer, Jesus também disse para o João o seguinte: você não tem que ter medo, João, das coisas que podem matar o seu corpo. Não temas aquilo que pode matar o seu corpo, mas tenha medo daquilo que pode prender sua alma. Porque matar a alma não tem jeito, a alma é eterna, não se mata. Mas pode prender uma alma. O que prende uma alma? O medo. Por que eu tenho medo? Porque eu não tenho fé. Eu duvido. Eu sou muito frágil. Então eu não tenho fé. Então qualquer coisa me mete medo. Então Jesus falou isso: não tenha medo daquilo que mata o seu corpo. Quanta coisa não mata o nosso corpo? Quanta coisa! Eu nem saberia enumerar. Quantas maneiras pode morrer o nosso corpo? Né? Eu devia me preocupar com aquilo que pode prender minha alma. Porque a minha alma é eterna. O corpo mais dia, menos dia. Não existe mais, ninguém vai nem lembrar dele. Agora a alma é diferente. Então eu devia me preocupar com aquilo que perturba a minha alma. Isso não quer dizer
uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar, quer dizer, afugentar, né? Botar para correr os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Porque N vezes, inúmeras vezes, os discípulos se mostraram temerosos. E olhem, a turma que andava com Cristo, não estamos falando de homens quaisquer, é os que andavam junto com Ele, ano após ano, e volta e meia, eles estavam com medo de alguma coisa. Aí Jesus tinha que pegar firme com a turma, né? Uma das maiores preocupações do Cristo foi afugentar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. De fato, poucos têm fé. Muitos falam que têm fé, mas poucos verdadeiramente têm fé. Muitos falam, muitos de nós, não, que eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas volta e meia, eu mesmo me pego traindo a minha falha de fé. Eu mesmo, né? Aí se tem alguém mais atencioso perto de mim, fala, mas você fala tanto em fé, por que você está aí agora com medo? Por que você está descrente? Cadê aquela energia que você passa, aquela força, tudo? Agora você precisando de fé e não tem. Ou então está mostrando que você tem um ponto fraco aí na sua fé. É verdade isso. A fé traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. De fato. De fato. Sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista divino, ou seja, sob o ponto de vista maior do universo, o sofrimento de muitos homens, na essência, aquilo que nós chamamos, porque eu estou sofrendo, aquilo que nós entendemos como ser sofrimento, ser padecimento, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Porque quando o menino perde o brinquedo, o adulto que está ali perto, responsável por ele, às vezes o menino entra em desespero, chora, esperneia, fica bravo, emburra. Né? O adulto o que ele fala? Não precisa disso. Nós vamos achar o brinquedo, nós vamos comprar outro, nós vamos substituir. Quer dizer, não é algo pequenininho. No contexto ali do brinquedo do menino. Então, o sofrimento nosso, que a gente chama, né, de sofrimento, não, porque eu tenho uma vida sofrida, é porque você não sabe da minha vida, mas eu tenho uma vida sofrida. Então, é o menino que perdeu o brinquedo. Na ótica divina. Tudo proporcional. Tudo proporcional. Vocês estão entendendo? O significado é muito relativo, totalmente relativo, né? Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras, porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Quantos aí se rebelam contra Deus porque estão na miséria? E aí olha o outro lá na fartura, fala, eu tenho que revoltar contra Deus mesmo. E essa desigualdade,
mas é um conceito de sofrimento sobre a ótica humana. Sobre a ótica humana, que é esse tamanhozinho aqui, diante da ótica universal divina. Outros então falam que estão sofrendo por quê? Porque não conseguiram fazer determinada ação. Pois é, mas aquela ação era uma ação direcionada ao mal. Então você está sofrendo porque você não conseguiu praticar o mal, é isso mesmo? Mas para ele não era praticar o mal. Mas numa análise mais ampla, mais profunda, o que ele ia fazer era o mal, sim. Nós não sabemos o que é bem e o que é mal. A nossa capacidade de análise, de julgamento é muito limitada. Muito limitada. Nossa noção de bem e mal ainda é bem primitiva. Precisamos evoluir muito nesse sentido. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender. O que é contender? É entrar em contenda. E o que é entrar em contenda? Entrar em conflito, bater de frente. Bater de frente, não? E estar sempre disposto à execução de boas tarefas. Aí aqui já desfila um monte de instruções que o Mestre nos deu. A maior delas chama paciência. Nossa paciência é muito pequena. Na grande maioria das vezes, a gente entra em contenda. Por quê? Porque não damos conta de praticar a paciência. Às vezes, a hora que eu precisava praticar a paciência, por exemplo, ouvindo aquele que está mais alterado, não, eu vou e altero junto com ele. Não, porque eu não aceito ninguém gritar comigo. Aí eu vou e grito com ele. Eu não aceito ninguém me encostar a mão. Aí eu vou e encosto a mão nele também. Eu não aceito ninguém dirigir palavras assim, assado para mim. Aí eu vou e dirijo a ele também. Ou seja, eu entro na mesma sintonia. Então eu estou em contenda. Se eu entro na mesma sintonia, eu estou em contenda. Está todo mundo nervoso, lá desorientado, aí chega eu também e fico nervoso também. Não, eu estou nervoso é com eles, porque eles estão tudo brigando. Então, mas você não está ajudando, você entrou na mesma sintonia. Se você nem chega lá, vai para um canto e entra em oração, você ajudou muito mais. Você ajudou muito mais. Aí você chega lá, é mais um vibrando naquela frequência, é mais um desequilibrado, é mais um saindo do sério. Então você está em contenda. É isso que está falando. Exatamente isso, a contenda. Fulano não conversa comigo, então eu também não converso com ele. Mas você dá conta de orar por ele? Apesar de tudo que ele fez, você consegue orar por ele? Porque se você conseguir, então você não entrou em contenda. Você fala, não, o que ele fez comigo é tão pesado que nem em oração para ele eu consigo. Então você está em contenda. Ah, mas você está radicalizando. Não, eu não. Eu só estou falando o que está escrito aqui. Ô Marcos, essa frase tem que ir para a parede, né? O amigo leal é o que não procura contender, está sempre disposto a execução das boas tarefas. Exatamente. Sempre disposto a fazer as boas tarefas. Orar por próximo tem uma tarefa melhor que essa. Orar por você mesmo, ao invés de desprender energia, esbravejando, esperneando, disparando contra todo mundo,
você está incontendo. Então você está incontendo. É isso que está escrito aqui. Não é radical, não. Você vê, os discípulos que acompanhavam Jesus tinha trabalho com eles. Imagina quanto trabalho não tem com nós, que não somos discípulos. Ninguém aqui é discípulo. Está longe de ser discípulo. Os discípulos davam uma mão de obra danada para Jesus. Volta e meia tinha que chamar eles na regulagem. E nós? Que vivemos pisando na bola. Né? Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos. Um Pai não distribui padecimentos. Guarda isso. Se guardar só essa frase e for com ela para casa, já está muito bom. Já leu na noite. O Pai não distribui padecimentos. Dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Surra é tudo. Então corrigir, tem que corrigir mesmo. É o que Jesus fez com o João aqui, ó. João, não tenha medo. Não precisa ter medo. Por que você está com medo? Aquela passagem que ele estava lá no barco, as águas agitadas, os discípulos, não, nós vamos afundar. E Jesus acalmou a tempestade, e a superfície da água ficou no espelho. É a fé. É a fé. Aquele que verdadeiramente tem o sentimento da fé, não tem medo de nada. Quantas vezes a pessoa está aí num leito de hospital, uma enfermidade gravíssima, a medicina da terra às vezes até já desistiu, não tem jeito, mas ali existe uma fé gigantesca. Aqueles que estão ali no entorno, está todo mundo vibrando no mesmo sentido. Aí a pessoa se cura, levanta da cama, sai andando, aí fica todo mundo olhando para o outro, mas como? Como que aconteceu? Como que aconteceu? Que milagre é esse? Não tem milagre nenhum. Isso não é milagre. Isso é simplesmente a prática da fé. Só isso. Então a gente tinha que investir na fé. Porque a falta da fé prende a nossa alma. A falta da fé prende a nossa alma com grilhões